Olá, queridos professores! O nosso programa de educação cristã continuada, o nosso PECTIM, já está no ar. E já vamos dar início à lição de número 5. É o PECTIM em parceria com a Escola Bíblica Dominical. Conteúdo voltado para você, professor da classe de adolescentes e pré-adolescentes. E esta aqui é a nossa revista de estudo desse trimestre. Já estamos na lição número 5 com esse tema aqui, cartas de 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon, tá? Lição de número 5, quem avisa, amigo é. Um tema bem chamativo, e se você for observar aqui, a imagem tem tudo a ver com o conteúdo da lição de hoje, tá bom? Então, versículo-chave diz assim: honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 3. Verdade prática: a igreja deve viver como família espiritual, praticando respeito, responsabilidade e justiça em todas as relações. Para ler e estudar, professor, está aqui o nosso manual, que antes da revista, o primeiro manual que nós precisamos estudar e ler é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tá? Você vai estar lendo durante a semana o capítulo 5, com esses 25 versículos. Leia, estude, domine o assunto, se consagre e deixe Deus usar você. Ok, professor? Objetivos da lição de hoje é compreender que a igreja deve agir como família espiritual, reconhecer a importância do cuidado com os necessitados, entender que líderes possuem responsabilidade e também prestação de contas. Esses são os objetivos da lição de hoje. O Fique a Dica, professor, você vai começar com aquela pergunta. E a pergunta que você vai falar para os seus alunos é esta: se a igreja é uma família, como devemos tratar os outros? Aí você faz um paralelo, uma comparação de como eles se sentem inseridos na família deles, com pai, mãe, irmãos. Eles se sentem respeitados, ouvidos, eles se sentem amados naquele lugar. Aí depois espere eles falarem se a igreja é uma família, como devemos tratar os outros. Espere as respostas, depois você vai conduzir para a ideia central do capítulo 5, que tem a ver com respeito, cuidado e responsabilidade mútua, que são evidências de maturidade cristã. Essa é o Fique a Dica que a revista sugere. E como sempre, eu trouxe uma dinâmica. Então, ou você fica com essa da revista, ou você utiliza a dinâmica. E o tema da dinâmica de hoje é amor ao próximo, embasado na empatia. E o que você vai precisar é de eu trouxe uma garrafa, mas você pode colocar numa jarra pequena de suco, e algumas quantidades de copos. Essas quantidades vai ser de acordo com os alunos que você tiver na sua escola dominical ou na sua célula. Só que esses copos têm que ser em tamanhos diferentes. Traga uns copos grandes, uns copos médios e outros copos pequenos. Aqui, vamos supor que eu tenha apenas 5 alunos na minha classe. E eu trouxe apenas uma quantidade pequena de suco aqui na garrafa. Porque a ideia é alguém ficar com pouco suco ou alguém ficar sem tomar o suco. Porque no final vai ter a moral para aplicar nessa dinâmica. Você vai pedir para os alunos, você vai falar que você trouxe um pouco de suco para matar um pouquinho a sede, porque o tempo está quente e tal. E peça para cada aluno pegar um copo. É claro que vai ter aquele que vai ser, como se diz, o mais espertinho, que vai querer pegar o copo grande, mas deixe cada um pegar. Depois que pegarem os copos, peça que cada um venha pegar um pouco de suco e deixe eles à vontade. Vai vir o primeiro, vai pegar o copo grande, vai encher o seu copo, ou deixar pela metade, porque ele vai entender que o copo dele é muito grande. Vamos supor que ele encheu aqui, vem o segundo, vai encher o copo dele,
Vem o terceiro aqui, encheu também o seu copo. Vai vir um quarto. E ele vai, esse quarto vai até pensar no último aqui, porque ele vai ver, mas deixou um pouquinho pro último aqui, olha. Acabou o suco. Depois você vai fazer as seguintes perguntas. Fulano, por que você pegou só isso de suco? Espere a resposta dele. Entre todos esses 5 aqui que vão estar lá, ou mais que você tiver na sua classe, alguém vai entrar justamente no ponto desta lição sobre a empatia. Tem gente que vai falar que, porque eu gosto muito de suco, né? Outro vai falar, porque eu tô com muita sede, eu quero tomar suco. Esse que vai falar assim, não, eu só coloquei isso aqui, eu não enchi meu copo porque eu pensei nos outros. Que para não faltar para os outros, eu coloquei um pouquinho só no meu. Quando você vê que algum deles falou justamente o que você precisava ouvir em relação à empatia, você vai fazer a aplicação. Justamente é isso que eu queria ouvir hoje nessa dinâmica. Porque eu pensei no outro. Porque eu pensei que o outro não ia sobrar para o outro. Ou seja, isso se chama empatia. Isso se chama amor ao próximo. Se colocar no lugar do outro. E justamente quando você aplicar essa dinâmica, você vai falar que você precisa, que tem momentos que a gente não pode pensar só na gente. A gente também precisa pensar no próximo. Aquilo de mal que a gente não quer pra gente, também a gente não deseja pro outro. Então, nesse momento de comunhão, de coletividade, nós precisamos ter empatia, precisamos pensar nos outros. E é justamente isso que a lição vai nos trazer hoje. Essa é a aplicação da dinâmica. E depois você vai entrar na sua lição, porque tem tudo a ver com a lição. Beleza? Essa foi a dinâmica de hoje. A introdução de hoje, o professor diz assim: no capítulo 5, Paulo dá dicas bem práticas para a vida da igreja. Tratar todo mundo com respeito, desde os mais velhos até os mais novos, homens e mulheres, e ter um cuidado especial com os vulneráveis, exemplo das viúvas. A ideia é simples: a igreja tem que funcionar como uma família marcada por amor, honra e responsabilidades uns pelos outros, tá bom? E o que vamos estudar na aula de hoje? Temos 3 tópicos, tratando um de cada vez, que vai do versículo 1 ao versículo 16. Tópico 2, aos líderes, direitos e deveres, que vai do versículo 17 ao versículo 20. E o terceiro tópico é verdade verdadeira esse bilhete, que vai do versículo 21 ao versículo 25. E cada tópico contém 3 itens que vão ser explorados no decorrer da aula. Então, você vai estar acompanhando os slides na tela do vídeo, tá bom, professor? Então, acompanhe aí. Tópico 1. Tratando um de cada vez. O ponto 1 diz assim: mantenha o respeito entre eles. E o versículo 1 diz assim, professor: não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos. Então, observe o que é que Paulo lembra a Timóteo. Ele está lembrando que a igreja é como se fosse uma família. Uma família, e cada pessoa merece o quê? Respeito e atenção. E o que Paulo orienta a Timóteo? Que quando ele for exortar uma pessoa mais velha, que ele tratasse essa pessoa como se fosse seu próprio pai. Honrando essa pessoa como se fosse seu próprio pai. E quando ele fosse orientar uma pessoa mais nova, era para ele tratar como se fosse seu próprio irmão. Falando de união e de fraternidade, tá? Então, liderar sem grosseria, corrigindo com amor e humildade. Isso aqui é até um exemplo que você pode estar aplicando no dia a dia. Porque em algum momento a gente é líder em alguma situação
e nós precisamos, às vezes, tomar decisões e corrigir e chamar a atenção de alguém. Mas nós precisamos fazer isso em amor e humildade, não com ignorância e nem com grosseria. Se é para corrigir, façamos com amor e com humildade. A autoridade cristã. O que é uma autoridade cristã? O que não é? Não é mandar. Muitas vezes tem pessoas que querem se tornar líder achando que agora eu vou mandar. E liderança, autoridade cristã não é isso. Não é mandar. E sim influenciar pelo exemplo. Observe então o que é autoridade cristã. Influenciar as pessoas pelo exemplo. Então, quando um líder ele influencia pelo exemplo, o que acontece? A igreja cresce unida e saudável. Isso é fato. Então, esse foi o ponto 1 do tópico 1. Ponto 2, com elas não é diferente. Com elas quem? Vamos ver o versículo aqui do versículo 2. As mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Então, qual é a real que Paulo ele manda aqui? Paulo ele manda real. Respeito é regra para todos os membros. As mulheres mais velhas devem ser tratadas como o quê? Aí você vai ver aqui destacado. Tratamento às mulheres mais velhas. Tratadas como mães, tratadas com honra, tratadas com carinho, sendo valorizando a sua fé e valorizando a sua experiência. Aqui eu dou uma ênfase aqui, um parênteses, porque eu louvo a Deus que na minha juventude eu tive mulheres idôneas, mulheres maduras que no decorrer da minha juventude foram como mães para mim, que me deram orientações que serviram para a minha vida familiar hoje. E eu louvo a Deus pela vida dessas mulheres virtuosas que são direcionadas por Deus para nos orientar e nos ensinar. Glória a Deus pela vida de vocês, irmãs. E já com as mais novas, o cuidado também é total. E aqui também ele dá sugestões para tratar as mais novas, tratadas como irmãs, tratadas com pureza, tratadas com atitudes, com palavras e tratadas com intenção, intenções puras. Então, qual é o alerta que Paulo dá para o líder? Por que o líder deve agir assim? Protege o líder, evita a confusão e mantém o testemunho limpo diante de todos. Então, é isso aqui o cuidado que Paulo está falando para Timóteo. O ponto 3, ajuda para quem precisa. Versículo 3 e versículo 4 diz assim: honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos e netos, que estes aprendam primeiramente a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. O que Paulo diz para a igreja lembrar? Que a igreja precisa cuidar de quem realmente necessita. Quem eram elas? As viúvas. Fazendo assim, demonstramos o cuidado do Senhor aqui na terra. Então, só que Paulo ele enfatiza mais essa questão. Qual era de quem era realmente a primeira responsabilidade? Era da família, filhos e netos. Esses filhos e netos precisavam exercer essa responsabilidade de cuidar dessa viúva. Se essa viúva não tivesse a quem recorrer, aí a igreja justamente iria atuar ajudando essa viúva de uma forma financeira e também espiritual. Cada um fazendo a sua parte. Olha aí, quando a família vive a fé dentro de casa, a igreja fica mais forte e o amor de Cristo aparece na prática. Então esse é o ponto 3 do tópico 1. Tópico 2, aos líderes, direitos e deveres. Ponto 1, dando o seu devido valor. O que Paulo ressalta? Que liderar é coisa séria.
E o versículo 17 e 18, vamos ver o que Paulo ele diz no versículo 17 e versículo 18. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordeça o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Então, Paulo aqui ele ressalta que liderar na igreja é coisa séria. Os presbíteros, quem eram os presbíteros? Eram anciãos, pessoas idosas, líderes, né? Que estão ralando constantemente em pregar e ensinar. Eles merecem o quê? O que esses líderes que estão fazendo a obra de Deus merecem? Merecem respeito, merecem apoio e também merecem ajuda financeira. E, além disso, o que também que os líderes precisam? Precisam de justiça e de correção. Ao mesmo tempo, líderes também precisam de justiça e correção, quando for o caso, sempre com responsabilidade e verdade. A ideia é essa, valorizar. Por que falar isso? Porque a ideia é essa, olha, valorizar quem serve bem, cuidar da integridade do ministério e manter a igreja saudável. Quando o líder é honrado e bem cuidado, ele serve com mais alegria e firmeza na palavra de Deus. Então, esse aqui é um ponto muito interessante e muito importante. Um líder que realmente se dedica à obra do Senhor, esse líder precisa ser honrado, não só com as nossas orações, mas também com as nossas ofertas, porque ele se dedica ao trabalho do Senhor. Esse foi o ponto 1. Ponto 2 do tópico 2, checando as fontes. O versículo 19 diz assim: não aceite denúncia contra presbítero, a não ser exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O que Paulo deixa claro aqui, que o líder não é alvo livre. O líder, ele não é alvo livre. Acusação contra pessoa, olha aí, acusação contra presbítero só vale se tiver o quê? O que fala aí no slide? Só vale se tiver 2 ou 3 testemunhas. Nada de fofoca ou de cancelamento sem provas. Precisa provar o que falou. Só que hoje, no mundo em que estamos vivendo, há muita inversão de valores. E hoje, se uma pessoa chegar e falar algo sobre um líder, eu sei que tem casos que são verídicos, são verdade, mas nós temos que ter cuidado, porque tem muitos líderes que estão sendo acusados de coisas que não praticaram, que não fizeram, e estão sendo cancelados, estão sendo reprovados, tá? Mas o bom é que Deus está vendo tudo isso, e um dia a justiça também de Deus, ela vem sobre aqueles que assim o fizeram, tá? Mas o certo é que quem comete erro precisa ser corrigido. Isso protege os líderes fiéis, como está falando aqui, ó. Se for verdade, tem que haver o quê? Seriedade com o que aconteceu e também haver disciplina, como eu acabei de falar, acabei de ressaltar aqui. Se errou, tem que ser disciplinado. Mas também não passa, olha aqui, mas também não passa pano para quem é infiel. Ou seja, muitas vezes acontece de um líder se conhecer um outro líder e ele não conhece porque são amigos, porque gosta do fulano, mas às vezes o fulano errou. Então ele apenas passa pano por cima, faz vista, como se diz, se faz de cego e não corrige o líder. E muitas vezes acontece de que quando naquela congregação um líder errou, o seu superior vem e só tira ele daquela congregação e o coloca numa outra congregação. Não resolveu o problema, apenas o problema foi para outro lugar. Isso não é disciplina, isso é passar pano para quem é infiel. E Deus, ele vai cobrar, tá? Então, o que é que diz aqui? A igreja precisa andar com graça e verdade, cuidando das pessoas sem bagunçar a justiça, tá bom? Esse foi o ponto 2.
Ponto 3. Disciplina não é moda, é ordem. Vamos ver o que diz o versículo aqui. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo estava ciente que o líder poderia errar, sim. Até porque somos seres humanos. E um líder, ele pode errar, sim. O pecado, ele é real. Se continuar, tem que haver correção, sim. E essa correção precisa ser transparente e na presença de todos, para ensinar e mostrar que ninguém está acima da palavra. Só que, infelizmente, o contrário acontece hoje. Tem muitos líderes fazendo coisas erradas e continuam lá. E muitas vezes usam a própria palavra mantendo seus pecados. Mas um dia, Deus, ele cobrará. Ele vai trazer tudo à tona. E a palavra que está nos dizendo aqui, ninguém está acima da palavra. Ninguém está acima da palavra. E isso não é para humilhar. Essa correção aqui de mostrar, de ser transparente e ser na presença de todos, não é para humilhar a pessoa, mas é para proteger a santidade da igreja, trazendo o quê? Arrependimento. Quando a disciplina ela é feita com amor e verdade, ela restaura quem caiu. Ela restaura. Não vai ser vergonha, vai ser restauração, porque aquela pessoa se arrependeu de fato. E ela vai ter a vida dela restaurada. E isso é um alerta, isso alerta os outros e fortalece o ministério, gente. Então isso se chama arrependimento. E muitos não entendem hoje isso. Tá? Então esse foi o ponto 3. O tópico 3 diz: é verdade verdadeira esse bilhete. O ponto 1, seja isento e nada de pressa. Versículo 21 e 22 diz assim: diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço com insistência que você guarde estes conselhos, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Tá normal? Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Esse é o versículo 21 e o 22, tá? Então, o que é que Paulo... As dicas diretas de Paulo para uma liderança raiz para Timóteo. Que ele seja o quê? Justo. Que ele tenha o quê? Cuidado e que ele haja com sabedoria. Olha aí. Se fosse para Timóteo escolher fazer uma escolha, que ele fosse justo, tivesse cuidado em fazer e que ele agisse com sabedoria. Olha o que Paulo está falando aqui. Nada de favoritismo, ou seja, 0% favoritismo. O que isso quer dizer? Eu vou consagrar para a liderança só as pessoas que eu gosto. Eu não gosto daquele irmão lá, não vou chamar ele para a liderança. Não era isso. Era esse o alerta que Paulo estava dando para Timóteo. Nada de favoritismo. Como era que tinha que ser a decisão de um líder, a escolha de um líder para escolher as pessoas, era para ele olhar para Deus, ou seja, se dedicar em oração e pedir direção de Deus e não fazer isso por amizade ou pressão. Porque muitas vezes os liderados querem, pastor, já estou tanto tempo na igreja, o senhor não me chama para ser líder. E muitas vezes o pastor, pela insistência do liderado, ele acaba colocando uma pessoa que muitas vezes não foi chamada por Deus para liderar. Então, esse é um alerta. Não saia colocando gente na liderança sem avaliar bem. Por quê? Escolhas sem caráter, o que poderiam trazer? Quais as consequências? Problemas para a igreja. Então, o que Paulo ele alerta Timóteo? Antes de você impor as mãos, não haja por impulso, mas sim
com responsabilidade. Quando você for levantar as mãos para ungir e consagrar alguém, não haja por impulso, Timóteo. Faça com responsabilidade. Era isso que Paulo estava falando para Timóteo. Então, esse foi o ponto 1. O ponto 2 do tópico 3, autocuidado é vida. O versículo 23 diz assim: não beba somente água, beba também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, que cuidado da saúde Paulo fala aqui, né? Ele dá a dica aqui mostra que cuidar da saúde física também coopera para o espiritual. Ele aconselha Timóteo a usar um pouco de vinho, não por o quê? Não por curtição, mas por necessidade médica. Timóteo tinha alguns problemas de enfermidade. Então, Paulo dá uma dica para Timóteo, mas observe, isso aqui foi uma necessidade que houve. Não era para Timóteo se entregar a bebida de forma desenfreada, mas era para uma questão de saúde, tá? E a ideia aqui é equilíbrio. Zelo é importante, mas bom senso também é, tá? Então, cuidar dele. O nosso corpo é templo do Espírito, como você vê aí no slide. Cuidar dele ajuda a servir melhor a Deus. Então pense, se uma pessoa estiver muito doente fisicamente, mesmo que espiritualmente ela esteja bem, mas se o corpo estiver fraco, ela quer até fazer as coisas de Deus, a obra de Deus, adorar a Deus, mas por causa da fragilidade do corpo, ela não consegue. Então, precisamos cuidar do nosso corpo físico para que possamos servir a Deus melhor, tá? Porque, olha, fala aqui, líder doente não rende. E aqui é um ponto que você precisa frisar, que um líder precisa também passear, sair uma semana de férias com a família, 2 semanas, ter uma qualidade de vida com a família melhor, passeando, com entretenimento e também tirando um momento para se edificar mais na palavra de Deus, porque quando ele volta com as baterias recarregadas para a obra do Senhor. Líder doente não rende. Então Deus quer gente saudável, inteira e pronta para a missão. Esse foi o ponto 2. Último tópico 3 ponto 3 do tópico 3, tenha critérios para separar as coisas. Versículo 24 e versículo 25 diz assim, professor: os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam e aquelas que ainda não são manifestas não poderão ficar escondidas. Paulo ele fecha este capítulo lembrando uma verdade. Que verdade era essa? Nem tudo aparece na hora, tá? E aqui você vai ver aqui um paralelo de pecado e boas atitudes. Tem pecados que quando você olha, você percebe logo. Olha, aquela pessoa ali, toda errada. É visível. Só que tem pecados que só o tempo revela. Assim mesmo as boas atitudes. Você observa uma pessoa de boas atitudes, porque é perceptível aquilo naquela pessoa. Mas tem coisas, às vezes, que passam batidas, que você não percebe, mas Deus, ele contempla tudo. Só que qual é a moral aí? Muita calma antes de julgar ou de promover alguém. É isso que Paulo está alertando Timóteo, que ele tem que ter muita calma antes de julgar ou de promover alguém. O tempo e Deus, eles mostram os frutos daquela pessoa. Então, Timóteo precisava ter calma para escolher ou promover alguém. Liderar, o que a liderança ela exige? Ela exige o quê? Paciência, discernimento e confiança. Então, era isso que Paulo estava
falando para Timóteo. Então, observe aqui que foram vários pontos da questão da idade, de honrar, de respeitar as pessoas mais idosas, também respeitar as pessoas mais novas. E se você for lembrar da dinâmica, tinha a ver com a empatia, o amor ao próximo. Hoje em dia, nós precisamos ter essa empatia com as pessoas mais idosas. Muitas vezes nós não queremos, às vezes, estar perto de pessoas idosas, né? E muitas vezes elas querem apenas serem ouvidas, elas querem falar. Elas querem falar. E você, então, você peça para o seu aluno, entre nessa questão da empatia com eles, para que eles, se eles tiverem um vovô, uma vovó em casa, que eles possam chegar perto delas, fazer perguntas, porque muitas vezes elas querem falar. Então, uma forma de praticar o amor ao próximo para com os da sua própria casa, né? Tem muitas pessoas idosas que passam batidas, que estão na sala de casa, estão no quarto, e muitas vezes tem membros que não estão nem aí, não falam oi, não tomam mais bênção. Então, você entre nessa temática com eles, para que haja empatia, porque um dia, quando eles foram os nossos pais, ou os nossos avós, quando nós éramos ainda pequenos, a gente falava e eles ouviam a gente. Nós falávamos às vezes a mesma coisa várias vezes e eles tinham toda a paciência. E hoje, muitas vezes, tem pessoas idosas que repetem a mesma história e elas nos contam como se fosse a primeira vez. E muitas vezes nós não queremos ter paciência para escutar, mas eles querem apenas serem ouvidos. Então, isso também tem a ver com a lição de hoje, não só a questão da liderança, mas também ter o respeito por várias pessoas que compõem a Igreja do Senhor Jesus, também dentro da própria família, tá bom? Então, esse foi os estudos que Paulo trouxe. Vamos mandar real para os alunos, que diz assim: devemos cuidar uns dos outros na igreja, na moral e no amor, respeitando o geral, honrando os líderes e dando atenção especial para quem mais precisa. Como eu falei agora, sem esquecer das diferentes gerações, tá bom? Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Responde aí, vou deixar apenas uma pergunta para você responder nos comentários, tá? O que é necessário para aceitar a acusação contra um líder? O que é necessário para aceitar acusação contra um líder? Então, você responda nos comentários aí e aproveito para você, pedindo para você que nos apoie, curtindo o canal, se inscrevendo, compartilhando para outros professores, porque desse jeito você está nos apoiando, reforçando aí a questão de o canal ser mais divulgado no YouTube, tá bom? Nós finalizamos aqui, que você tenha uma semana abençoada e uma aula abençoada também. Vamos ver se conseguimos deixar o material na descrição do vídeo para você só baixar e utilizar na sua EBD. Então, que Deus abençoe. Até a próxima aula.